E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 30. Nessa aula nós vamos estudar o SR dos capacitores. Vamos entender o que é isso, o que ele provoca no mau funcionamento do componente e tudo mais. Nessas aulas que antecederam essa daqui, nós aprendemos o que é um capacitor, como ele é formado. Nós aprendemos os tipos de capacitores, como fazer a identificação dos seus terminais, referência, defeitos, testes, algumas aplicações, tempo de carga e muito mais. E nessa aula agora nós vamos estudar uma característica muito importante, ou seja, vai ser a última aula sobre os capacitores, para a gente finalizar o estudo desse componente. A gente vai estudar essa característica muito importante que eles apresentam e que podem causar uma série de problemas nos circuitos eletrônicos. Então nessa aula a gente vai estudar o SR dos capacitores. Mas o que é uma SR dos capacitores? O SR, que traduzindo para o nosso idioma significa resistência equivalente em série de um capacitor, isso significa falar em grosso modo que um capacitor internamente ele possui uma resistência interna que com o passar do tempo ela vai aumentando, chegando ao ponto de ser maior do que a própria reatância capacitiva do capacitor. E esse aumento da SR interna do capacitor ele afeta significativamente circuitos sintonizados, fontes chaveadas, circuitos de flexões e muitos outros circuitos onde se utiliza capacitores. Isso quer dizer que a SR de um capacitor ela deve ser baixa para não interferir no circuito. Mas devido a diversos fatores como a qualidade do material que é feito, a idade do capacitor, o tipo de construção, a temperatura de operação e dentre outros fatores, a SR pode subir de tal forma que pode apresentar valores indesejáveis ao circuito ao qual está sendo utilizado. Você já deve ter percebido que em alguns circuitos, alguns capacitores tendem a aquecer. Por que esses capacitores esquentam? Eles esquentam devido justamente ao motivo da SR interna dele está com valores inaceitáveis, ou seja, valores elevados, então a passagem de corrente elétrica através dessa SR com valores indesejáveis provoca o aquecimento do componente. Os capacitores de eletrolíticos de alumínio e tântalo com eletrolítico não sólido têm valores muito mais elevados de SR e pode apresentar valores com até vários ohms. Então um problema muito sério acontece com esses eletrolíticos é que com o passar do tempo e com o uso eles apresentam um aumento de SR muito grande. E esse aumento da SR desses componentes eles podem aumentar o suficiente para causar um mau funcionamento muito grave no circuito e até mesmo provocar danos a diversos componentes. Mesmo que medindo a capacitância dele ela esteja boa, você pode medir o capacitor, ele apresenta uma boa capacitância dentro da tolerância, porém ele está com a SR alterada e isso pode causar um mau funcionamento muito grande no circuito eletrônico. Existem alguns capacitores fabricados com polímero, geralmente eles têm uma SR muito baixa do que os eletrolíticos comuns que a gente costuma utilizar. É por isso que desde 2007 que foi adotado esse tipo de capacitor para ser utilizado em placas-mães no lugar dos que eram utilizados antigamente, os eletrolíticos comuns que eram utilizados antigamente, porque esses capacitores de polímero eles são menos suscetíveis à modificação da SR do que os eletrolíticos comuns. Agora, como é que a gente pode medir a SR de um capacitor? Para se medir a SR de um capacitor, a gente tem que utilizar um equipamento chamado de medidor de SR. O que é o medidor de SR? O medidor de SR ele é um ohmímetro normal, só que ele é um ohmímetro, como eu disse anteriormente, o MSR ela é medida em ohms, ou seja, uma resistência interna equivalente, a resistência se mede em ohms. Então o SR ele é um ohmímetro como o ohmímetro de um multiteste. A única diferença é que o SR ele utiliza corrente alternada para fazer a leitura da SR,
diferente do multiteste normal que você tem na sua bancada, que utiliza a tensão contínua das pilhas internas para fazer a leitura da resistência. A gente estudou anteriormente, principalmente reatância capacitiva dos capacitores, que os capacitores reagem de forma diferente à tensão alternada e também em tensão contínua, ou seja, o comportamento deles é diferente. Então, vendo tudo isso, qual a utilidade de um medidor de ECR? Com o capacímetro, a gente consegue medir a capacitância do capacitor sob teste. Então você consegue verificar se a capacitância dele está boa ou se está dentro da tolerância. Porém, como eu falei anteriormente, o capacitor pode apresentar uma boa capacitância, mas ele pode estar com a ECR alterada. Então, isso, neste caso, estando com a boa capacitância, mas com ECR alterado, um ECR elevado, esse capacitor vai apresentar problemas no circuito eletrônico. Vai fazer com que o circuito eletrônico não funcione corretamente. Então, a utilidade do ECR é medir essa resistência interna para ver se está tudo ok, se ela não está muito alterada. Claro que você pode fazer a medida da ECR e a medida da capacitância, mas um medidor de ECR você consegue não só medir a resistência do equivalente do componente, mas também já mede ao mesmo tempo a capacitância dele, como eu vou mostrar para vocês na bancada. Então já é uma mão na roda. Uma outra diferença é que para você medir a capacitância do capacitor, você tem que soldar ele, retirar da placa, fazer a medida da capacitância e botar de volta e soldar na placa. Com o medidor de ECR, você não precisa retirar o componente da placa, você pode medir na própria placa onde ele está preso, e aí você consegue medir ECR interno, que já vai poupar tempo e trabalho para você. Então, para fazer a medida de ECR, o medidor de ECR ele aplica uma tensão alternada numa determinada frequência que essa frequência ela seja insignificante para ser percebida pela reatância capacitiva do capacitor. Ou seja, essa frequência ela vai ser tal que não seja detectada como reatância capacitiva do capacitor, mas sim consiga perceber a resistência interna, ou seja, a ECR equivalente deste capacitor. Feito isso, a gente pode verificar que para se medir a ECR, a gente pode, de forma improvisada, utilizar um gerador de onda quadrada e um osciloscópio, ou um gerador de onda senoidal de boa qualidade e um voltímetro AC, que a gente consegue fazer a leitura, fazer a medida dessa ECR, bastando utilizar algumas fórmulas matemáticas. Mas a gente não vai precisar fazer isso porque hoje tem alguns equipamentos que são vendidos que permitem fazer leitura de ECR, ou seja, os equipamentos de ECR profissionais são muito caros, mas a gente tem algumas opções hoje no mercado que a gente consegue fazer de forma até segura a leitura de ECR de um capacitor. A gente vai ver isso na bancada que eu vou mostrar para vocês. Então, como é possível que o ECR faça o teste do capacitor no circuito? Como isso é possível? Então, para que isso seja possível, em geral, os testadores de ECR, eles trabalham, ou seja, eles geram um sinal de 100 kHz com uma amplitude de no máximo 100 mV. Isso quer dizer que para que um semicondutor conduza, ou seja, para que ele funcione, é necessário 600 mV, ou seja, 0,6 volts nos semicondutores de silício e de 200 mV no de germânio. Então isso quer dizer que, como a amplitude que ele fornece, ou seja, a tensão que você é aplicada ao circuito durante o teste do KSR do capacitor é menor do que esses semicondutores precisam para trabalhar, então isso quer dizer que você pode testar o capacitor no circuito, porque se tiver semicondutores ligados a esse capacitor no circuito, que provavelmente vai estar, transistores de diodos, eles não vão conduzir durante o teste. Então somente o capacitor vai ser testado. É por isso que não há a necessidade de você retirar o capacitor do circuito para fazer o teste. Um outro detalhe é que em um circuito prático, ou seja, em um circuito que o capacitor está ligado, a ECR que vai ser apresentada por esse componente, ela vai ser muito menor que qualquer outra resistência em paralelo com o capacitor. Portanto, não há necessidade de desconectar o componente para fazer a medida dele. Deve para compreender, ele não vai ter amplitude, ou seja, tensão suficiente para fazer com que os semicondutores ligados ao capacitor funcionem, e também a resistência vai ser bem menor que qualquer
resistência que esteja até ligada em paralelo com os terminais do componente. Então, dessa forma, o medidor de ECR permite fazer o teste do capacitor no circuito sem precisar retirar ele do lugar. Para facilitar o teste do ECR, nós temos aqui uma tabelinha, né, desenvolvida por alguns fabricantes, que eles mostram alguns tipos, alguns valores de capacitância microfarad para eletrolíticos, e você pode observar que eles já vêm com os valores pré-definidos, tá? A ECR apresentada por esses capacitores, ela é diferente, ela varia de acordo com a tensão de trabalho dos capacitores. Então, por exemplo, um capacitor de 10 microfarad para 16 volts ele tem uma ECR, 25 já é outra, 35 é outra, 40 é outra, então por aí vai. Então você observar, quanto menor a capacitância, maior a ECR, quanto maior a capacitância, menor a ECR dele, certo? Então nessa tabela que a gente vai se apegar para fazer a nossa aula prática na bancada ali, eu separei alguns capacitores e o nosso teste para a gente medir a ECR deles. E a gente vai usar essa tabelinha aqui para fazer uma comparação, tá? Você vai usar a tabela para fazer um comparativo. Você vai abrir a ECR e aí olha a tabela para ver se realmente está batendo o valor da ECR com o da tabela. Mas o ideal é você pegar o datasheet do componente, tá? Pegar o capacitor, procurar o datasheet dele para você ver o valor indicado pelo fabricante. Isso aqui é só um equivalente, tá bom? Mas o ideal é você pegar o datasheet do componente para você ver no datasheet o ECR que o fabricante indica para aquele componente. Então, quando a gente vê essa parte teórica agora, vamos fazer. Eu fiz um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês na bancada a medida do ECR, né, dos capacitores, e como eu faço para fazer essa medida. Então, fazer uma alternativa para ele que eu comprei, que é uma das alternativas que você tem para fazer medida de ECR. Então a gente vai ver esse vídeo aí e depois a gente volta para aqui, beleza? Bom pessoal, tô aqui na bancada, eu separei alguns capacitores aqui, eletrolíticos. Eu tenho uns capacitores novos e alguns usados para a gente fazer a medição da ECR. Como eu disse a vocês, nós temos um medidor de ECR profissional. Ele não é um aparelho muito barato, tá? Mas a gente tem algumas alternativas, dentre elas esse testinho que eu apresentei aqui já no canal. Fiz no unboxing dele, que é o Multitest TC1. E esse, dentre os testes que ele faz, você consegue fazer a leitura da capacitância. Como eu falei, nesse aparelho você consegue, ao mesmo tempo que você faz a leitura da capacitância, você consegue fazer a leitura do ECR do capacitor. Eu imprimi a tabelinha aqui, tô com ela aqui na bancada, é a mesma que eu apresentei lá na teoria, pra gente se basear, tá? Eu acho que vou deixar ela para download para vocês aí, caso quem queira. Então vamos lá, eu tenho alguns capacitores aqui. Vou começar por esse aqui, que é de 470 microfarad. Deixa eu ver se o foco me ajuda aqui. (470 microfarad por 25, ok? Segunda tabela. Eita, foco. Segunda tabela. 470 microfarad por 25. 25 é essa coluna aqui. Ele tem que apresentar um ECR de 0,12 ohms. Então vamos lá botar aqui no nosso teste. Peguei aqui os terminais e aí vamos dar um start. Ele deu uma capacitância de 432 microfarad e nos deu um ECR de 0,21 ohms. 0,2. Segundo a nossa tabela, ele teria que apresentar uma ECR de 0,1 ohms. Ela apresentou 0,2. Tá dentro da tolerância, né? Não tá nem muito elevada. O ideal seria 0,1 ECR, mas apresentou 0,2, então não tá tão elevado assim. Então dá para utilizar tranquilamente esse capacitor, até porque ele é um capacitor novo, né? Vamos ver um outro aqui. 4.700 por 25.
Não sei se o foco vai ajudar aí para poder. 4.700 por 25. 4.700 por 25. A fileira aqui, você pode observar que quanto maior, como eu disse, quanto maior a capacitância, menor a SR que ele apresenta, ó. E quanto maior a tensão de trabalho, menor ainda a SR, ó. 4.700 por 25 volts, tem que apresentar um SR de 0,1 também. Vamos botar aqui para a gente ver se realmente é isso. Esse terminal novo, ele tem um maior do que o outro. Capacitor eletrolítico maior demora um pouquinho mais. 4.900 microfarad, 4.700 e a SR de 0,1 ohms. Segundo a nossa tabela, ela tem que apresentar 0,1 ohms. Então o SR desse aqui 0,12, né? 0,12, então está certinho, ó. 0,12 ohms, ó. Vê se o foco tá ajeitando bem aí. 0,12 ohms, então tá perfeito o SR desse aqui. Aqui é um capacitor de 22 microfarad por 250 volts. 22 microfarad por 250 volts, segundo a nossa tabela, tem que apresentar uma SR de 0,7 ohms. Então vamos botar ele aqui e vamos ver se realmente vai dar 0,7 ohms. Marcou 22 microfarad, 21,86 microfarad e me deu um SR de 1,4 ohms. Segundo a nossa tabela, ele teria que apresentar 0,7 ohms, ou seja, isso aqui está com SR alterado, até porque esse capacitor aqui é usado. Esse aqui já está com SR alterado. Em alguns circuitos ele já não pode ser utilizado, especialmente fonte chaveada. Tá 1,4 ohms de SR. Tá vendo? Não sei se está para o foco, dá para focalizar bem aí. Deixa eu botar bem próximo aqui. Aí, ó, 1,4 ohms de SR, sendo que a nossa tabela diz que na tensão 250 ele teria que apresentar 0,7 ohms. Então esse aqui tá com SR alterada. Pegar aqui um capacitor de 47 microfarad por 50 volts. 47 por 50 tem que dar um SR de 0,5 ohms. Então vamos ver se ele vai realmente apresentar essa SR. Não pegou direito no terminal. Vamos testar. – 44,41 microfarad e deu um SR de 0,45 ohms. Então 47 por 50, 0,5, ele está dando 0,4. Então está dentro da tolerância. SR não está alterada. Aqui um capacitor de 10 microfarad por 50 volts, 10 por 50 tem que apresentar uma SR de 1,6 ohms, então vamos testar aqui. 10 por 50. Ele apresentou 9.611 nanofarad, ou seja, quase 10 microfarad, e apresentou um SR de 2 ohms. Ele diz na tabela que tem que apresentar 1,6 ohms, então tá um pouquinho alterada, mas está dentro da tolerância. Tá 0,4 ohms a mais, sendo que quanto menor for SR, melhor, como a gente viu na teoria. Um resistor de 4,7 por 50, 4,7 por 50 tem que apresentar um SR de 3 ohms. Você vê que quanto menor a capacitância, maior a SR representada pelo capacitor. 4,7 por 50. Então ele apresenta um SR aqui de 1,9 ohms, ou seja, está com SR menor.
Então esse capacitor aqui pode ser utilizado tranquilamente, porque está com SR menor do que indicado na tabela, que é 3 ohms. Vem um outro aqui de 100 microfarad por 16 volts. 100 por 16 tem que apresentar o SR de 0,7. Ele teria que apresentar um SR de 0,7, ele apresentou um SR de 0,4, ou seja, o SR está menor do que indicado na tabela. Então esse capacitor pode ser utilizado tranquilamente. Deixa eu ver esse aqui para finalizar um capacitor de 47 microfarad por 250 volts. 47 microfarad por 250 tem que apresentar um SR de 0,4 ohms. Vamos botar aqui para ver se realmente ele está apresentando esse SR. - 48 microfarad apresentou um SR de 0,37. 0,3, ele teria que apresentar um SR de 0,4 segundo a tabela. Então esse capacitor está bom, até porque ele está novo, né? Está com SR menor do que indicado na tabela. 0,37 para 0,34 para 0,4, falta pouco. Beleza? Então, como vocês viram, uma alternativa de a gente fazer a medida da SR é utilizando esse aparelhinho aqui, que eu já apresentei aqui no unbox do canal. Com ele, além de você fazer a medida da capacitância, você consegue fazer a medida do SR do capacitor. Ou seja, é uma alternativa mais barata e até de forma confiável o teste, porque você viu que, de acordo com a nossa tabela, os valores apresentados na medida aqui foram quase iguais ou ideais ao uso do capacitor. Beleza? Então vou finalizando essa parte prática por aqui. Só foi para apresentar para vocês como fazer a medida do SR, tá? Então eu vou deixar essa tabelinha para download na descrição do vídeo. Quem quiser imprimir é bom, porque você já tem como fazer o comparativo dos valores dos capacitores em microfarad com o SR que ele deve apresentar de acordo com a tensão de trabalho deles, tá bom? Já é uma alternativa. Perfeito? Então vamos voltar lá para a parte teórica. Bom pessoal, então após esse vídeo prático aí, onde eu mostrei a vocês a medida dos SR dos capacitores, uma forma alternativa de fazer essa medida, a gente vai finalizando essa aula 30 por aqui, onde a gente estudou a SR do capacitor e finalizamos assim o estudo dos capacitores aqui do nosso curso de eletrônica. Dando prosseguimento no nosso curso, na próxima aula eu vou separar algumas ferramentas, né, e equipamentos que é necessário para a gente começar a trabalhar com eletrônica. Não é nada, não é exorbitante, mas só para vocês saberem o que é básico para você ter na sua bancada de trabalho, para você começar, né? Caso você queira começar a trabalhar ou queira fazer seu hobby, então você saber quais ferramentas que são necessárias para você começar. Beleza? Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos aí, até o nosso próximo vídeo.